Então, eu já voltei ganhando presente. E aí, eu sempre divido com você aí de casa, né? Olha só que coisa mais linda para você começar essa sexta-feira pensando em coisas boas, tá? A vida, né, tá tão já complicada, tá tão... Ai, a gente reclama tanto. Mas eu ganhei uma caneca dizendo assim, olha, gente, que coisa mais linda. A cura vem de dentro. A cura vem de dentro. E que dentro é esse? Dentro de nós, né? Eu estou aqui com a Priscila Tice, ela é terapeuta homeopata. E nós vamos sim falar de homeopatia. Seja bem-vinda, Priscila. Muito obrigada, obrigada pelo convite. Que bom tê-la aqui e para falar de coisas boas, né? Primeiro, o que é homeopatia? Homeopatia é um remédio natural, que existe desde o século XVII. Então, ele cuida da gente de forma natural. Não tem contraindicação, mas é importante sempre ter um acompanhamento profissional. E não tem aquele efeito colateral, efeito rebote. Então, homeopatia, para mim, é vida. É vida. Mas tem muita gente que ainda, né, nós estamos aí no 3º milênio e ainda duvida, acha que é efeito placebo. Explica isso. Eu posso dizer assim, tirar esse efeito placebo quando a gente fala que dá empatia para a criança e a criança ela se desenvolve. Então a criança quando precisa, um exemplo, desenvolvimento de fala ou motor, e aí toma homeopatia e tem um desenvolvimento, a gente já tira esse efeito placebo. Sem dúvida. Homeopatia também a gente pode ministrar, aplicar em animais. Os animais também não sabem nem para que eles estão tomando. E eles melhoram. Exatamente. Nesse exato momento agora, nesse mês que a gente está de setembro, está existindo, porque a homeopatia sempre teve pesquisas científicas e continua tendo. Sim. Desde o século XVII, nunca pararam de fazer pesquisas. E estão fazendo agora pesquisa de homeopatia aqui no Rio de Janeiro, do nosso lado. Sim. Então, assim, justamente para isso, para a gente continuar tirando esse lugar de efeito placebo, de que é bolinha com açúcar, de que é gotinha com álcool. É verdade. A gente está vivendo, né, esse Setembro Amarelo, que é um mês muito importante para cuidar da saúde emocional das pessoas. A gente está percebendo que o mundo está muito difícil, as pessoas estão muito ansiosas, muito depressivas, incomodadas com o dia a dia, saem de casa com aquele peso, não é? Sim. E isso pode amenizar? Esse tipo de tratamento pode amenizar? Com certeza. A própria Organização Mundial de Saúde já explica pra gente que saúde não é a ausência da doença. Sim. A OMS já fala que saúde é o equilíbrio entre o bem-estar físico, emocional e social. E aí eu, como terapeuta homeopata, terapeuta holística integrativa, eu também falo que não é nem só o social, mas um equilíbrio energético. É estar bem você consigo mesmo. Sim. E a homeopatia, ela faz exatamente isso. Ela não vai cuidar da doença, nem do sintoma, é da você como um todo. Então, é a cura que vem de dentro. É a cura que vem de dentro. Ela trabalha esse interior. Exatamente. Trazendo essa harmonia, esse equilíbrio de tudo que você precisa. Às vezes você vem com uma questão em específico e aí você recebe a sua homeopatia personalizada para você e você vai vendo, nossa, mas melhorou até outra coisa que eu nem mencionei, porque realmente é esse equilíbrio. Então, quando uma pessoa procura você faz uma anamnese. Isso. Pergunta coisas assim e a pessoa tem que se abrir. Sim. Né, Priscila? É importante você ser verdadeiro. Exatamente. Né? Isso é um ponto muito importante, porque se você vai num atendimento de qualquer especialista homeopata, que você não se sente confortável para falar das suas questões pessoais, é possível que você não tenha o seu remédio. Sim. Porque a homeopatia ela é diferente dos outros medicamentos. Os medicamentos são os remédios prontos de drogaria, de farmácia. Sim. Na homeopatia, você vai ter um seu, para você. Um exemplo que se chegar no meu atendimento, no meu consultório, 5 pessoas com as mesmas questões. 5 pessoas com a mesma faixa etária, com o mesmo trabalho e com a mesma questão de ansiedade. Impossível da homeopatia ser igual para as 5.
vai ter sempre algo diferente, porque tem sempre aquele detalhe na sua vida, seja na infância, na fase, né, de adolescente, no momento agora, que tem a diferença. É essa a diferença que a gente acha o seu remédio. Então, ele é muito individual. Precisa realmente ter essa confiança, né, ter essa relação de confiança para poder o profissional achar o seu remédio de equilíbrio. Aí você consegue trabalhar a terapia com a homeopatia de forma que as duas consigam um bem-estar. Exatamente. E aí, assim, é importante dizer aqui que terapia, comigo, né, é diferente da psicóloga. Sim. É um tratamento complementar. Sim. Assim como a própria Organização Mundial de Saúde diz lá, né, o acompanhamento terapêutico com homeopatia, ele é complementar. Sim. Eu tenho também percebido, principalmente porque a gente está nesse mês de setembro, o Setembro Amarelo, lembre-se disso. Eu lido com muitos jovens e eu tenho ouvido muito, olha, eu fico assim muito abalada quando eu escuto isso. Ah, professora, já tomei minhas gotinhas de Rivotril hoje. Meu Deus. Oi? Quantos anos? Jovens de 18, 19, 20 anos. Então eu vou te abalar um pouco mais, porque eu já recebi pessoas, assim, mães falando de crianças de 7, 8 anos tomando esses medicamentos fortes. Meu Deus. E a gente vê que a depressão, a ansiedade, o transtorno de ansiedade é o mal do século, sim. Mas lá na fase da infância, do pré-adolescente, do adolescente, que lugar é esse que a infância não está sendo preservada? Para a gente estar trazendo essas doenças do adulto para esse lugar, né? Para esse momento. E resolvendo de maneira muito errada. Exatamente, porque é possível a gente resolver de forma natural. Ter um acompanhamento terapêutico, com homeopatia, com outros recursos naturais. E até mesmo com brincadeiras, de forma lúdica. Sim. Trazendo num evento tipo ARP de portas abertas, onde a criança pode brincar ali na grama, na terra, subir, pular em cama elástica. Se sujar. Se sujar, gente. O quanto que isso é importante e tá tirando mesmo, né? Sair das telas. Isso é importante. A gente vive num momento tecnológico e a gente precisa aprender a viver nesse momento tecnológico, mas não depender dele. Mas aí eu vou trazer também uma informação importante, porque a gente tem aí Conselho de Medicina, Conselho de Pediatria, tem do Brasil, tem dos Estados Unidos, tem da Alemanha. Se eu pegar um apanhado geral, todos esses conselhos assim, de medicina e pediatria vão dizer que o uso de telas tem que ser restrito até 2 anos de idade. Alguns começam a ter uma brecha depois de 4, 5 anos, com tempo limitado, mas a gente vê bebês se alimentando na tela. Não né? pode. Eu, aproveitando o gancho para falar com criança, eu faço oficina das emoções com crianças e pré-adolescentes. E é justamente isso, para poder entender as suas emoções. Quantas crianças e pré-adolescentes, até mesmo adolescentes, têm em casa um adulto que sim, tem um transtorno de ansiedade, uma depressão, mas chega lá na sociedade, ele simplesmente reflete. Estou com ansiedade, mas na verdade, no fundo, está só trazendo o que ele está assistindo em casa. O que pode estar sentindo é um medo, uma tristeza, uma raiva, mas já tem esse nome, né, de ansiedade. É necessário mesmo entrar, quando já fica, né, quando já chega nesse grau. É importante esse acompanhamento, né? Sim, sim. Eu posso mandar um beijo muito especial para umas crianças. Claro, com certeza. São as crianças lá da aldeia, que lá eu faço, tem um projeto maravilhoso, e lá eu faço oficina das emoções. É a aldeia da criança aldeia alegre, da criança. Né? Não é mais alegre, mas é a aldeia da criança. Aldeia da criança. Isso. Onde fica mesmo? Aqui em Friburgo, em Conselheiro. A gente precisa fazer uma matéria lá. Já deixo aqui eu, como uma colaboradora do projeto, esse convite especial. Sim, vamos fazer uma matéria lá, como que trabalha com essas crianças. Lá é um trabalho maravilhoso. Que coisa boa. E justamente hoje, de manhã, era o dia da oficina, e aí as crianças já marcaram lá, tia, eu vou assistir você na televisão. Então, crianças, estaremos aí em breve também junto, vendo como que isso acontece na prática. Que ótimo. Que delícia. Tá vendo? Eu gosto de falar aqui no programa que a gente traz pessoas que estão fazendo tantas coisas legais aqui em Nova Friburgo, que a gente pode ajudar, pode participar, pode estar inserido, né? Gente, como a gente perde tempo à toa. Eu estou dizendo até por mim mesmo. Às vezes eu tenho que me segurar, porque você está vendo, você está
olhando, mas não está absorvendo nada, não está Exatamente. não tá aprendendo nada, não está engrandecendo em nada. É um tempo perdido. A gente está sendo, nosso tempo está sendo comido por nada. A mídia, né, assim, de forma geral, ela tem lá o seu lugar de importância, mas é justamente isso. De que você está se alimentando? Porque o alimento não é só comida, né? Não. Então, assim, do que você está se alimentando? Qual a informação que você está se alimentando? Como você está dedicando o seu tempo na internet? Internet, televisão, até mesmo música. O que você está colocando para dentro? O que você está ouvindo? Exatamente. Né? Quais são as palavras? Porque se a cura vem de dentro, o que você está colocando para dentro para conseguir se curar? Até mesmo uma sofrência tem limite. Sim, né? sim. Eu acho que, né, falando de música, o sertanejo faz umas sofrências. Você terminou um namoro, né? Aí você vai só... Faz parte do luto. Porque é um luto, você isso. Você está no seu luto. É importante. Mas até quando esse luto está indo, né? Tudo tem limite. E aí você vê, se você estiver bem num relacionamento profissional, social, amoroso, se estiver bem na sua vida, escuta uma sofrência... Não atinge às vezes. Verdade. Mas se você está mal, você pode estar mal profissionalmente. Se você escuta uma sofrência sobre amor, você já fica balançado. Pra baixo. Porque é o que você está se alimentando, né? Ai, nossa, isso é muito profundo, muito. E a homeopatia, ela consegue tratar isso. Sim, sim. E aí eu não sou só, não colocando isso só como algo pequeno ou pouco, mas não é só terapeuta homeopata, eu terapeuta holística integrativa, porque eu atendo com outras técnicas, outras ferramentas. Então, por exemplo, no atendimento presencial tem a auriculoterapia, que é uma técnica da medicina chinesa. Então a gente resolve, eu já fiz. É maravilhoso. Muito bom. Isso. Então a gente vai fazendo um apanhado de quantas opções, quantas coisas a gente tem terapêuticas naturais para poder ajudar a gente, né, a superar seres naturais. Isso, a superar um momento, uma fase, um luto, um desafio, porque a vida é um ciclo. A gente precisa do ócio criativo, a gente precisa de momentos sem fazer nada. Sim, isso é muito importante. Para se autoavaliar, para respirar. Às vezes para pensar em nada, para descansar a mente, não é isso? E no mundo acelerado que a gente está, parece que quanto mais ocupado você está, é mais produtivo. Quanto, na verdade, você pode estar sendo produtivo num lugar, mas assim, se desgastando emocionalmente. E o tempo que você vai demorar para poder recuperar esse desgaste, né? Coloca na sua casa, né? Todo mundo quer ter a casa arrumadinha e tal, acho legal. Mas quem tem criança em casa... Tem que botar um edredom na sala, encher aquilo de brinquedo, deixar aquilo acontecer. Porque é onde acontece o ócio criativo, deixar a criança inventar, criar. Né? Eu tenho 3 filhos. E não levá-la direto ao psiquiatra. Não. Seu filho não tem, às vezes não tem problema. Isso. Eu tenho 3 filhos e na primeira filha eu era muito assim. Tudo arrumadinho, tudo bonitinho. Quando veio o segundo, eu falei assim, gente, não faz sentido isso. E eu sempre deixei tudo espalhado. A casa tem que ser brincante. Tem uma criança aqui dentro, ela tem que usar todos os cômodos da casa. Então tem que ter essa possibilidade, né? Então tem coisas que tem que se adaptar. Então não é a criança adaptar a minha casa, é a minha casa adaptar a criança. E ter essa possibilidade mesmo, né? Do mexer, do brincar, isso também depois faz parte do desenvolvimento. Ajuda, ensina a guardar, né? Para depois colocar. Isso, né? Isso também faz parte do desenvolvimento. Coloca uma criança já crescendo como um pré-adolescente mais proativo. Quantos adolescentes que a gente vê que fica ali prostrado porque não teve essa pequena possibilidade de guardar a roupa no guarda-roupa, né? É verdade, porque todo mundo faz tudo, né? E ele não sabe o que fazer. E é difícil ensinar. Né? Você precisa de um tempo para poder ensinar a dobrar uma paciência. E cadê? Esse tempo para você ensinar. A blusa, você vai colocar nessa gaveta. Você atende famílias? Atendo. Porque às vezes a família toda está precisando ir, né? Não é só um, não. A família toda. A família toda. Eu faço constelação familiar também, mas que não está aqui nesse tema, mas também faço constelação familiar. Então, atenção, Marcos, vamos convidá-la para falar sobre constelação familiar, o que é isso, que é um tema também fantástico. Ótimo. Já que a gente não pode levar a Priscila para casa,
a gente pode ir até ela? Onde você atende, né? Como que você faz esse atendimento? Eu atendo aqui no centro, na Clínica Sublime, e também tem uma sala no Cônigo, no Centro Terapêutico do Cônigo. Gente, a Clínica Sublime fica... Qual o endereço? Rua Fernando Bisotto. Rua Fernando Bisotto. Tá ali, ó, já tá o arroba da Priscila, para você entrar nas redes sociais, um telefone para marcar, aproveitar a possibilidade que a gente tem uma profissional dessas aqui em Nova Friburgo. Puxa vida, seja bem-vinda sempre. Muito Já fica obrigada. marcado para falar aí sobre constelação familiar. Ah, que maravilha. Muito obrigada pelo convite. Obrigada, prazer. Obrigada pelo presente. Vamos terminar aqui com essa frase? A cura que vem de dentro. Isso aqui é importantíssimo para que a gente entenda que, às vezes, a gente fica botando a culpa no outro, no tudo que é externo, e a gente pode resolver. Exatamente. Né? Sempre para olhar pra gente. É isso, a cura vem do outro. A cura vem de dentro. Eu falei do outro sem querer. Muito obrigada, Priscila. Obrigada a você. Até a próxima.